Eu entendo a psicologia por trás desses caras de investimento. Eles não podem falar perda. Eles não podem falar que tu perdeu dinheiro, que se tu botar o teu dinheiro na bolsa de valores, tu vai ser estuprado porque a bolsa de valores é uma ferramenta para roubar dinheiro de pobre, né? Eles não podem falar esse tipo de coisa. Então eles têm que falar o quê? Não, aqui teve uma correção, corrigiu forte. Aí tu imagina tu tá lá, tu botou teu dinheiro da tua vida inteira na porra do negócio ali por causa de um desses caras, desses investidores. Aí o cara fala assim, olha, sabe aquele teu dinheiro que tu colocou ali naquele investimento? Sei sim. Ó, corrigiu forte, hein? Perdeu 50%, entendeu? Ah, não é que tu perdeu, é que corrigiu pra baixo. Aí quem sabe ele volte a subir, né? Quem sabe ele volte a subir. Só que o pessoal não fala, né? Que às vezes uma coisa pode cair 50% quase que infinitamente, né? Até chegar a zero, né? Não é cair 50% hoje, depois cai 50% de novo, depois cai 50% de novo, depois cai... Sabe, a ação ela pode corrigir quase que infinitamente, né? 50% por dia, se for parar pra pensar, né, cara? Só que essa galera não fala correção, né? Não fala queda, fala corrigiu, deu uma corrigidinha aqui, tá ligado? Pessoal, bolsa de valores, entenda, ferramenta para roubar dinheiro de pobre, tá? É ferramenta para roubar dinheiro de pobre. Não, André, mas a ação de valor, a ação é para investir, eu sou investidor, eu quero ter assets nos Estados Unidos e não sei o que, eu quero ser um grande investidor e não sei o que, gurizada. A bolsa de valores ganha do aumento do agregado M2? Diz aí. A bolsa de valores hoje, a bolsa de valores do Brasil hoje, que desde 2008 não dá lucro. Diz aí pra mim, a bolsa de valores, ela valoriza mais ou ela valoriza acima ou abaixo do aumento da base monetária brasileira? Em resumo, é o quê? Você investe na bolsa para ter uma ilusão de investidor, porque tá na moda falar, cara, eu invisto na bolsa, olha que bonito que é, né? Olha que bonito quando tu fala assim, não, mas André, eu invisto na bolsa de valores, né? Eu sou acionista aí de uma dezena de empresas. É muito bonito tu falar pra te comer uma menininha, tá ligado? Pra chegar pros teus amigos, né? E falar assim, não, tô aportando aí em 10 empresas todos os meses, né? Tá aportando R$20, né? Comprando Magazine Luiza, Banco do Brasil e Petrobras, né, cara? VEG. Ah, mas a VEG valorizou. Mas a VEG, André, valorizou 50% desde a pandemia mesmo. E qual que foi o aumento do agregado M2 desde a pandemia até agora? Foi mais de 50%, não foi? Então significa que nominalmente você tem um número maior na tua conta bancária, tem um número maior lá, seja nos pontos da bolsa de valores, né? Sempre tem um número maior. Você tem aquela ilusão de que você está crescendo o seu capital. Só que na verdade seu capital não cresceu, não. Na verdade seu capital não cresceu. Na verdade você simplesmente trocou moedinha. Mas vamos lá, vamos continuar com o vídeo. Inteligência artificial que pode transformar esse mercado, mas de qualquer maneira é um indicador importante de bastante concentração e de mercado sobrevalorizado. Mas isso carrega uma série de oportunidades que nós debatemos diariamente na comunidade Liberdade Sem Fronteiras. Vou deixar o QR Code aqui na tela. Ou para falarmos também de investimentos. Debatemos com os membros da comunidade no WhatsApp. Ou quem preferir, tem o... A oportunidade que vocês têm que entender é que no momento que você investe papelzinho colorido lastreado em honestidade de político para ganhar papelzinho colorido lastreado em honestidade de político, você não está ganhando nada. Essa é a oportunidade que vocês têm que entender. A oportunidade que vocês têm que entender é que você está financiando o Leviatã, você está financiando o Estado fazendo isso. É só isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Link aqui no descritivo, brunomusa.com.br/investimento no singular. Um quinto ponto importante é que a AWS, que é a empresa de nuvem da Amazon, ela aluga computação e dados para empresas. Somente esse serviço fez com que a AWS faturasse 116 bilhões nos últimos 12 meses de dólares. Isso que é o mais louco, né? A AWS, a Amazon Web Service, ela dá mais lucro do que todas as entregas da Amazon. Isso representa mais do que 460 empresas inteiras do S&P 500, mostrando mais uma vez
essa concentração que mencionamos nos últimos gráficos. Um outro ponto importante é que a Apple recomprou 704 bilhões em ações nos últimos 10 anos, na última década, reduzindo, obviamente, o número de ações para algo como 14 bilhões, 15 bilhões de ações. Isso mantém o preço aquecido, você tem uma demanda pela ação demandada pela própria empresa recomprando as suas ações e que obviamente acaba subindo o lucro por ação, uma vez que você tem um número menor de ações e a empresa continua obviamente altamente eficiente. Poucas empresas no mundo, no planeta Terra, têm essa capacidade de manipular oferta e demanda da própria ação. Um dado importante a ser levado em consideração. E por que isso preocupa? Porque obviamente intensifica a concentração. Se uma ou poucas empresas decepcionarem, é claro que isso pode jogar e muito o índice S&P para baixo, levando também todas as outras bolsas mundiais e consequentemente as economias do mundo. Por enquanto, todas essas empresas parecem bastante saudáveis, investindo quantidades absurdas em inteligência artificial que pode trazer uma nova métrica para entender o valuation de cada uma dessas empresas. Mas aí que tá, né? Investir bilhões em inteligência artificial aumenta o valor da empresa. Mas é exatamente a mesma coisa quando o governo imprime dinheiro para fazer uma ponte. Aumenta o PIB do Brasil, aumenta o PIB do país. Nossa, mas o país vai investir 50 bilhões agora para fazer saneamento básico, sei lá, para fazer ponte. Saneamento não, porque saneamento ia melhorar a vida da população. Tem que fazer obra sobrefaturada, né? Ah, vai fazer um monte de ponte. Tá, mas esse valor, esse dinheiro que foi impresso pelo Estado, ele aumentou a riqueza da população, ele aumentou a lucratividade, ele aumentou a produtividade, ele melhorou a vida de alguém? Ou ele simplesmente serviu para inflar os números e falar que o Brasil está bom porque o PIB está alto? É exatamente isso que o Musa está falando agora aí, cara. Vocês estão entendendo que é exatamente isso que ele está falando? As empresas estão investindo pesadamente em IA para melhorar o ganho das empresas. Show! Mas quais que realmente vão investir 100 milhões para voltar a 200, 300 milhões e quais que vão investir 100 milhões para dizer que investiram 100 milhões para os acionistas comprarem mais ações? Você está entendendo que, tipo assim, você está entendendo que existe uma questão gigantesca em relação à manipulação no mercado de ações? Existe uma manipulação gigantesca, cara. E isso afeta a nossa vida diariamente. A Apple dá um peido lá, cai o servidor no Brasil. A Amazon, sabe? Cara, é tudo interligado essa merda. É que nem aqui no mercado de games, né? Eu tô fazendo essa live no Papa Hardware. Aqui a gente fala muito sobre jogos, sobre tecnologia. Vocês lembram da CD Projekt Red que fez o Cyberpunk 2077? Aquele anúncio pré-lançamento do jogo? Não, o jogo tá maravilhoso. Aí levaram um monte de influenciadores lá para os Estados Unidos, hotel 5 estrelas, né? Aquela putaria toda que a gente já conhece. O pessoal jogou uma demo fechada num ambiente super seguro do jogo. E todos os influenciadores do mundo vieram falando o quê? O jogo tá perfeito, o melhor jogo da minha vida. O que aconteceu com as ações da CD Projekt Red depois disso? Foram manipuladas, porque todo mundo viu, caraca, eu vou comprar a ação dessa empresa. Essa empresa tá fazendo o melhor jogo da história do planeta Terra. Essa empresa tem tecnologia, essa empresa tem isso, tem aquilo, não sei o que lá. Aí lançou o jogo, o que aconteceu? Lançou o jogo, foi até cancelado. Todo mundo que comprou o jogo teve refund do PlayStation, cara. Porque o jogo nem rodava no PlayStation base. E nem no Xbox base. A primeira vez na história que teve um jogo que teve refund dados, não importa quanto tempo tu tivesse jogado, tu podia dar refund a qualquer momento do Cyberpunk. Então, quando o mercado de jogos abriu para a bolsa de valores, os principais clientes deixaram de ser as pessoas que compram os jogos para ser os acionistas daquela empresa. A empresa não precisa mais agradar as pessoas que compram o produto, mas sim os acionistas. Então o que as empresas estão fazendo agora nos Estados Unidos? Eu estou contando toda essa história porque o que essas empresas estão fazendo nos Estados Unidos? A NVIDIA comprou mais 25 empresas de inteligência artificial. Qual delas realmente vão ser usadas? Quais delas realmente têm tecnologias disruptivas que vão agregar valor? E quais que simplesmente eles estão torrando dinheiro para fingir para os acionistas que eles estão investindo em IA e que IA é o futuro do mundo? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, essa parada que a bolsa tá super valorizada, que não sei o que lá, e papapá, e as empresas estão torrando dinheiro pra caralho, talvez isso esteja
sendo uma coisa que vai fazer com que o tombo seja muito maior daqui 1 ou 2 anos. Talvez. Eu vejo que há inteligência artificial, eu vejo que tudo isso é o futuro do planeta Terra. É o futuro do planeta, é isso. O futuro do entretenimento, o futuro da música, o futuro da criação de conteúdo, o futuro da segurança, o futuro da medicina é IA. A IA vai trabalhar 24 horas por dia, não vai descansar. Tudo isso vai ser maravilhoso. Só que o quanto de dinheiro está sendo investido agora que vai realmente virar algo sólido no futuro? Esse é o meu questionamento. Empresas, mas os juros mais altos que vivemos, e falamos nos últimos anos que viveríamos uma próxima década de juros mais altas, as margens precisam continuar extremamente sólidas e crescentes para que, com juros altos, não acabem corroendo essa margem e, portanto, comprometendo o valor das ações. Um outro ponto importante que eu mencionei no começo do livro é que o Bitcoin, sendo usado como caixa por algumas empresas, que inclusive algumas delas já levantaram 70 bilhões de dólares somente em 2025 para comprar o próprio Bitcoin. Isso obviamente pode dar uma falsa sensação de que a empresa está muito bem, porque o preço do Bitcoin vem subindo, o que acaba puxando o valor da empresa, que possui em seu caixa uma quantidade bastante alta da criptomoeda. E de novo, você tá entendendo? O cara tá comprando Bitcoin porque ele diz que o futuro do Bitcoin vai ser interessante. Ter ter dólares em caixa, ou ter Bitcoins em $1 milhão ou 1 milhão de Bitcoins. Se você tivesse que guardar agora $1 milhão ou 1 milhão de Bitcoins, daqui 5 anos, qual que vai estar mais valorizado? Qual que vai valer mais? $1 milhão ou 1 milhão em Bitcoins? As empresas já estão fazendo isso para quê? Para manipular o caixa. Para manipular no relatório final, lá no final do ano, os acionistas vão rolar aquele PDF lá para baixo. E vão olhar assim, quanto é que tem em caixa? Tem tanto, show de bola, tá? Se tem mais caixa, tem mais dinheiro, se tem mais dinheiro a empresa vale mais, então eu vou investir mais. Manipulação de mercado. Bolsa de valores é uma ferramenta para roubar dinheiro de pobre. Passo aqui toda a minha defesa ao Bitcoin, não tem nada a ver com isso, mas isso pode mascarar uma empresa que não está entregando margens e resultados sólidos e vê o incremento do valor das suas ações por conta de ter uma quantidade expressiva de Bitcoins em sua carteira. E funciona até que o Bitcoin tenha algum dia alguma correção, e sabemos que no ciclo ele vem tendo correção. Novamente, não é queda, é correção. Importantes, mantendo sempre uma tendência de alta. Portanto, importante ser frisado esse ponto. Assim, um evento isolado pode virar basicamente um risco global. Se o Bitcoin corrige com títulos públicos em queda, como mostramos, juros altos que comprimem a margem e ainda forçam maior endividamento dos Estados Unidos. Um abraço pro pessoal que está olhando a live lá na Kik, kik.com/papahardware, kik.com/papalibertário. Né? As chances são de que lá vai ser o nosso local padrão de lives muito em breve, tá, pessoal? Muito em breve. Então, quem quiser seguir já lá, já cria uma continha, segue lá, que a gente vai estar fazendo sempre as nossas lives lá pela Kik, tá? A coisa pode ser efetivamente sombria no mundo todo. Para aqueles que dizem que o mercado, quando cai, não afeta a economia real, obviamente isso é um grande mito que a esquerda quer propagar. O valor das empresas, o poder de investimentos... Eles querem falar isso porque o Flávio Dino falou umas besteiras que 40 e poucos bilhões os bancos brasileiros e a Bolsa brasileira, que é 81 bilhões, né? A geração de emprego acaba afetando, obviamente, a economia real. Como uma entrevista importante no final de semana, o economista-chefe da Moody's, Mark Zandi, que a Moody's eu questiono bastante as suas ações, que muitas vezes me parece política, mencionou pontos importantes nessa entrevista. O primeiro deles, em que o avanço do emprego está parando nos Estados Unidos após o dado do payroll fraco no mês de julho, a geração de empregos no mês de julho que veio abaixo do que o mercado esperava. O PPI, que é o índice de inflação ao produtor, lá no começo da cadeia produtiva, surpreendeu e está acima do que o mercado esperava. Só que o CPI, ou seja, a inflação ao consumidor, ainda não refletiu esse aumento do PPI. Será que as empresas, portanto, estão represando o aumento de preços oriundo possivelmente da tarifa e ainda da quantidade de dólares em circulação provocada na última década e meia? Será que eles vão passar isso para o consumidor final e refletir no CPI, na inflação ao consumidor? Me parece que as empresas ainda não estão repassando, até mesmo para manter o seu mercado, o que isso aperta
aperta, comprime a margem da própria empresa. Metade da alta do S&P 500 nesse ano veio de empresas de inteligência artificial que não necessariamente são afetadas pelas tarifas. E claro, a Big Beautiful Bill, aquele plano de cortes de impostos anunciados por Trump, também ajuda, obviamente, a impulsionar as ações, além de, claro, todo o campo da especulação e fluxo, que puxa o mercado, mantendo ele em níveis altíssimos, batendo recordes atrás de recordes, como se o mercado estivesse sendo complacente com tudo o que está acontecendo no mundo. Não apenas guerras na parte geopolítica, como também de dívida de grande parte dos países e dos Estados Unidos. Ele também mencionou na entrevista que, mostrando dados, o consumo das famílias estão estagnados nos Estados Unidos. Manufatura, construção, mineração, agricultura, transporte e distribuição já apresentam números em recessão nos Estados Unidos. Portanto, quando o ritmo de emprego se torna negativo, sempre na história americana teve uma recessão. Isso não significa uma recessão muito profunda, mas algum nível de recessão, conforme a gente consegue ver nesse gráfico aqui do FRED, que é o Federal Reserve Economic Data, que é o maior banco de dados do mundo de números econômicos, e cada linha cinza mais profunda que vocês veem aqui nesse gráfico foi um período de recessão nos Estados Unidos. Quanto maior, obviamente, mais profunda a recessão. E repare que o nível de emprego tende a cair e a recessão vem logo depois. Muitas empresas estão até receosas em demitir, mas elas terão que demitir se as margens continuarem se comprimindo, até mesmo pela taxa de juros mais altas. E por que receosas? Porque muitas demitiram durante a pandemia e logo a recuperação foi muito rápida e os custos de tudo isso foi muito alto, comprometendo o caixa da empresa. Mas agora a situação é completamente diferente, com nível de dívida muito mais alto, com taxas de juros muito mais altas, só que esse nível de percepção de uma recessão se aproximando abre margem. Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, Federal Reserve, assumiu na semana passada que deverá começar a cortar juros em setembro. E tudo isso pode acabar ajudando a dívida que cresce com juros mais altos, mas que juros mais baixos acabem por acelerar esse processo da economia como um todo e manter esses níveis de valuation das ações altíssimos. Veremos, porque esse é um jogo de quebra-cabeça extremamente complicado de ser montado. Trump vem falando que vai diminuir a dívida pública, ele precisa diminuir os seus gastos para cortar essas dívidas, ver se a questão das tarifas, como isso impactará a atividade econômica interna, se de fato ela trará um resultado para financiar o crescente déficit público americano. Portanto, esse jogo é extremamente complexo, mas, como eu falei, para mim, ao que me parece, a geopolítica está em primeiro. No primeiro momento está funcionando, né? Porque até a Taurus, aqui, empresa do Brasil, né, que faz armamentos, que vende, o principal mercado deles é os Estados Unidos, né? Mais de 70% do mercado deles é os Estados Unidos. Anunciou, né, que, ó, com esse tarifaço nós vamos ter que sair do Brasil. Nós vamos ter que levar nossa produção toda para os Estados Unidos, né? E eles já deram férias, né, para todos os funcionários, né? Já deram férias gerais aí para todos os funcionários dentro do Brasil, né? Você sabe o que vem depois de férias gerais, né? Depois de férias gerais, né, vem a negociação com o sindicato, porque precisa negociar com o sindicato, né? A partir de, se eu não me engano, 100 demissões ao mesmo tempo tem que ser feito com... O sindicato tem que estar envolvido, né? Mas eu tenho certeza absoluta que não vai ser problema para eles isso, até porque tem aquela outra empresa, né? Que é 3 letras, né? Eu não lembro agora qual que é a empresa, o nome exato. Mas teve uma empresa aqui no Brasil que simplesmente abandonou uma fábrica avaliada em 1,5 bilhão de reais. Abandonou a fábrica e foi embora, foi pro México. E foda-se, tá ligado? Você tem noção o quão ferrado a gente tem que estar para os caras literalmente abandonarem 1,5 bilhão de reais? Era uma empresa que fazia alimentos, né, para animais, né, cachorro e coisa arada, né? Se não me engano, em Minas Gerais, né, empresa. Cara, simplesmente falou, gurizada, um grande abraço a todos, desliga a luz aí, o último que sair, e nós estamos indo embora. Você tem noção que o Brasil, nesse exato momento, 2025, nós estamos tendo resultados piores do que durante a pandemia? Eu sei que parece brincadeira a gente falar aqui, e eu falo muito isso, mas hoje as empresas abertas
e faturando estão tendo mais prejuízo do que quando as empresas estavam fechadas. Cara, é impensável, é inadmissível, parece uma brincadeira, né, cara? Eu entendo esse diagnóstico, mas temos que sempre tomar cuidado, afinal de contas é o nosso capital que está em jogo e a ideia desse vídeo é trazer a percepção dos investimentos, da economia como um todo, e deixo o link aqui no descritivo para que possamos discutir. As oportunidades estão aí, mas os riscos eles estão altíssimos. E esse gerenciamento de risco ele é extremamente necessário e me coloco à disposição. Espero que tenha ficado claro. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam refletir e conhecer dados importantes. Seguimos. Que falta faz um Paulo Guedes. Ah, mas o Paulo Guedes aumentou o dólar, manipulou a taxa de juros, porque não sei o quê, porque papapá, que né. Mas agora hoje tá melhor, né? Hoje tá melhor, sem o Paulo Guedes, hoje tá melhor, né? Com o Haddad. O cara que fez o TCC dele da faculdade falando como a economia socialista da União Soviética tava bombando. Cara, eu não sei, cara. Eu sei que é difícil, cara. Eu sei que esse cenário econômico, ele é extremamente desesperador, né? Porque a gente não sabe mais o que fazer com o dinheiro que sobra. Só que aí que tá, né, cara? Mais de 60% da população do Brasil não sobra dinheiro, né? Então, tipo assim, é um problema que afeta menos de 30%, né? Menos de 30% da população é afetado por essa questão de... Ah, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, André? Qual que é o investimento menos pior que eu faço hoje? 70% da população não sabe, não faz ideia do que é sobrar dinheiro no final do mês, irmão. Mais de 40 e poucos por cento do Brasil não tem saneamento básico, irmão. Você acha que o povo tá preocupado com o índice econômico, o CPI, o PPI, o meu pau na tua mão? O pessoal não tá nem aí pra isso, cara. O pessoal tá preocupado. Final de semana, como é que tá o final de semana? Na tela da TV, no meio desse povo, você vai cheirar meus ovos. O pessoal tá preocupado com o final de semana, irmão. Se vai ter a cervejinha, se vai ter o churrasquinho aquele, vai sair o churipã aquele que nós vamos fazer? A Carlinha vai estar lá, a Carlinha vai estar lá. Vou pegar a Carlinha, vou meter um churipã com uma cervejinha semi-morna, tá ligado? Tomando uma Skol latão, sacou? Isso que importa, irmão. O pão e o circo brasileiro, gurizada. Tá nem aí pra PPI, CPI, SP500. Ah, para com isso, irmão. Só que isso é enlouquecedor, né? Tu parar pra pensar que um país do tamanho do Brasil, hoje, não existe investimento que bate o aumento do agregado M2. Existe, né? Que é abrir uma empresa e arriscar com 90% de chance da tua empresa fechar em 1 ano e meio, né? Então, tipo assim, a única possibilidade de investimento no Brasil é você abrir uma empresa. E você abrindo uma empresa, tem 90% de chance de ela falir, né? De ela falir em 1 ano e meio. É desesperador, cara. É desesperador.